Olá, gente! Mais uma live Mulheres na Política. Hoje a gente recebe a Bruna Rodrigues, vereadora de Porto Alegre e candidata a deputada estadual. Bora lá! Lembrando vocês, se vocês estão vendo pelo Instagram, nos sigam aqui no Instagram, tanto eu quanto a Bruna. E se você está vendo pelo canal, te inscreve no canal. Vamos lá, esperando a Bruna chegar. E entrou, E agora deu. agora deu! Difícil, mas conseguimos, hein? Ah, sim, olha, meu Deus do céu, essa mulher, como a gente tentou, né? E olha, tu tem noção que por um dia a gente não pegou de novo a chuvarada, né? Que daquela Não, vez foi isso. não, exatamente, assim, e uma dinâmica, hoje é o primeiro dia de campanha, né? O primeiro dia da eleição. Eu disse assim, vamos manter, porque é as deusas aí querendo que a gente se encontre. Estou feliz demais de estar Exa aqui contigo. exatamente. Bruna, muito obrigada. Já vou te agradecendo, sim, de cara, né? Muito obrigada por aceitar participar. Eu sei que é super corrido esse período, ainda mais agora que deu o start para a campanha. Mas eu te agradeço muito mesmo, porque é algo que eu vejo que é muito importante a gente falar de mais mulheres na política, né? Da gente saber o porquê que é tão importante mais mulheres na política. Então, eu já vou começar pedindo para tu te apresentar para quem não te conhece, que está por aqui ou que ainda vai ver a live depois. Oi, gente. Primeiro eu quero dizer mais uma vez aos seguidores aqui da Sabrina que ela é uma parceira, né? Muito feliz de estar aqui. E eu acho que o nosso encontro ele fala muito sobre esse momento, né? O que que faz nós duas mulheres de origens diferentes estar aqui batendo um papo hoje? É a necessidade de transformar a sociedade, de fazer com que todos e todas entendam que é só a gente junto que a gente muda. Eu tenho falado muito, viu, Sabrina, da luta antirracista, de como é importante mulheres que são influenciadoras como tu se somar e junto com a gente e travar a luta sobre uma sociedade onde todas nós tenhamos os mesmos direitos, né? Mas eu quero agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando. Quero dizer que essa mulher eu admiro muito também e é um prazer para mim estar aqui. Eu comecei a política em função da luta pela vaga na creche, né? Fui mãe muito jovem, fui mãe aos 16 Sim. anos. E mulheres como nós, Sabrina, eu sempre falo assim, mulheres como nós conhecem a política travando a luta pela sobrevivência, né? E eu não fui diferente. Não é natural ou não era natural, eu acho que hoje é muito mais do que foi a política fazer parte do nosso cotidiano, né? Eu conheci a Manuela, eu tinha 16 anos, eu estava sentada no cordão da calçada da vila onde eu morava. A Manuela era uma jovem candidata a vereadora que falava da importância da juventude participar. A Suela entrou aqui, uma amigona de muito tempo. Beijo, Su. E nós falamos da necessidade de jovens mulheres negras oriundas da periferia ocupar a política. Na hora eu disse, olha, nada a ver, nunca vi uma mulher como eu entrar na política. E a Manuela Exato. dizia exatamente sobre isso, né? Quem é que vai falar sobre a luta pela maternidade se não for tu, né? Então, Exatamente. esse foi o encontro, assim, a luta pela vaga na creche. Logo em seguida, eu fui removida pela Avenida Tronco, né? Então, minha casa foi atingida pelaquela obra e eu recebi uma carta por debaixo da porta dizendo que tinha 40 dias para sair da minha casa. Então, assim, todos esses movimentos, né? Logo em seguida fecharam a minha escola, a escola de ensino, de educação infantil, e depois a escola de ensino fundamental, né? A Tronquinho, que foi onde eu estudei, foi embora, minha filha não conseguiu ficar, a minha escola de ensino fundamental fechou, e eu ficava me questionando, eu disse, meu Deus, o que é isso, sabe? Parece Sim. que tu vai perdendo as partes, parece que tu vai perdendo o acesso, né? E vão se estabelecendo uma série de barreiras que a gente não consegue avançar, né? Eu sempre digo, se as mulheres não têm vaga na creche, elas não têm liberdade. E foi a luta Exato. pela liberdade, pela emancipação, que me trouxe até aqui.
E, e é verdade, né? Algumas vezes as pessoas me perguntam por que eu estou fazendo as lives Mulheres na Política. Além de entender que é muito importante mais mulheres na política, é entender que são essas mulheres que vão ajudar outras a ficar no mercado de trabalho, né? A se estabelecer no mercado de trabalho, a conseguir dar uma melhor vida para si e para os seus filhos, né? Para a sua família. Então, exatamente o que tu falou, assim, né? Você vê que aí, se você não tem creche, o que você faz? Né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai conseguir ficar bem? Onde é que você vai deixar seus filhos, né? Para poder trabalhar e continuar. Exatamente. E é isso, né? Eu falo muito sobre o cotidiano, sobre esse atual cotidiano, né? Ah, e eu conheci a fome de muito perto e não é legal. Então, quando eu vejo, né, uma série, eu fui uma criança quase em situação de rua. E eu não era uma criança de rua, né, ou em situação de rua, porque eu voltava para casa todos os dias. E eu sempre falo que a diferença entre a menina que por diversas vezes foi cuidar carro na sinaleira ou que foi pedir nos portão e a vereadora que está aqui são as oportunidades, né? São as oportunidades que vão se apresentando à medida que eu vou entendendo a importância de estudar, a importância de procurar, de retomar, de lutar para entrar na universidade, mas também de lutar para garantir os nossos direitos, né? Vamos parar para Sim. pensar que eu vim ali da Cruzeiro, né? Daquela que hoje é um dos lugares mais violentos da cidade. Por que é um dos lugares mais violentos da cidade? Eu sempre disse que o impacto daquela escola que fechou ali na frente do Postão da Cruzeiro, ele ia aparecer. Nós perdemos 4 praças e 3 campos de futebol. Onde vai aquela criançada, né? É escola que fecha, é praça que acaba. Então, assim, é uma série, é posto sucateado, é avenida que parece um canteiro de obra, né? Então, Exato. essa vai destruindo e degradando a autoestima das pessoas. Então, assim, eu me levantei porque eu não aguentava mais. Eu venci a fome, eu venci a violência, né? Minha mãe viveu em situação de violência muito tempo. Eu venci a fome, a violência, a falta de emprego, a negligência do Estado. Eu transformei tudo em luta, né? Eu digo, eu vou canalizar tudo isso e vou entender e vou travar a boa luta para ocupar a política, fazer da vida dos meus uma vida melhor, né? Exatamente. Eu tô vendo aqui os recados, muita gente mandando beijo. E a Cris, do Plantão Materno, Ah, ó, eu amo essa preta, que live maravilhosa. E depois ela falou, ó, eu acredito que uma mãe preta periférica me representa muito, porque a diferença que ela pode fazer na comunidade, melhorando a saúde, educação e maternidade, vai impactar também na classe média alta, com certeza. É uma diferença absurda, né? Quando a gente é mexer na base da população, né? É entender a base da população e que faz toda a diferença. Toda a diferença. tu sabe que eu Agora, conheci a Cris Machado, eu conheci a Cris Machado porque ela foi minha colega, mas a Cris me ajudou a virar uma chave importante, sabendo que é importante falar, né? Que é da violência obstétrica, né? sim. E eu me dei conta de todo o processo que eu tinha passado na maternidade, ouvindo uma palestra da Cris. Nós éramos colegas, pegamos um roteiro juntas e ela foi me acompanhar e fui acompanhar ela para a gente dobrar. E a Cris falando me deu um estalo assim, aquilo que eu passei era violência. Olha quanto é importante a gente se encontrar, né? Sim, eu passei também por violência obstétrica e eu só fui me ligar disso um ano depois. Assim, né? Que eu tinha passado um ano depois. E era uma dor que eu sentia e que eu não entendia o que eu tinha passado, né? E é horrível, né? Quando a gente descobre tudo que a gente passa, né? Eu imagino como deve ter sido para ti. Quando tu te ligou, meu Deus, né? O que eu passei ali foi uma violência, né? Exatamente. Essa virada de chave é importante, assim. Demais. Agora vamos lá. Virada de chave, falando nisso. Quando que tu resolveu entrar para política mesmo, te candidatar pela primeira vez? Pá, essa foi, assim, uma decisão muito difícil.
Na verdade, sempre fui muito militante, sempre gostei muito. Aliás, a vida sempre me colocou muito à frente, ah, lutando para sobreviver, à frente Sim. das. Eu sempre lutei para que eu não ficasse pelo caminho, né? Eu via as minhas amigas desistindo da escola, eu via as minhas amigas indo. O meu primeiro emprego foi na Contravipa, eu trabalhei ali no postão da Cruzeiro, né? Na emergência, na higienização. E eu me dei conta, assim, que essa sociedade que é racista na sua Hum. estrutura, né? Por isso que nós chamamos de racismo estrutural, ela determina lugares em que mulheres como eu devem estar, né? E isso me incomoda muito. E quando eu me dei conta de que a minha mãe foi empregada doméstica, se tornou gari, e logo depois eu também segui esses passos, mas já militante, eu conhecia a Manu, tinha 16 anos, ela sempre falou muito sobre as expectativas, vamos lá, vamos voltar a estudar. E ela disse, ó, tu voltar a estudar, vou te ajudar a buscar um estágio aí. Ah, gostei da Hum. ideia. Olha como as oportunidades, olha como as oportunidades elas são fundamentais. Sim, E porque tinha uma série de ofertas, eu não tinha acesso a essas informações. Então exato. eu voltei a estudar e fui fazer estágio na Defensoria Pública. Olha, Hum. e fui trabalhar no setor de uso Show. capião. Conheci lá a doutora Vivian Rigo, uma mulher que eu amo de paixão, assim, muito simbólica Ah, na minha vida. Trabalhei com o doutor Marcelo Dadalt. E sempre participando, sempre militando. Eu fui presidenta da União da Juventude Socialista aqui, da UJS, que é a juventude do PCdoB. E logo depois eu fui para a UAMPA, que é a União das Associações de Moradores de Porto Alegre. E nós fazíamos sobre uma série de movimentos, né? Quando, por exemplo, eu soube que a Avenida Tronco ela ia acontecer, o que eu fiz? Eu organizei ali a nossa mulherada, majoritariamente, né? Somos nós sim. para segurar aí o rojão sempre. Eu organizei a nossa turma e nós começamos a organizar reuniões. Logo em seguida, veio a notícia de que poderiam fechar o Postão da Cruzeiro. A mulherada se organiza também. Fecha a escola, né? E aí são as mulheres que defendem a sua moradia, que defendem os espaços e nossos equipamentos públicos, que defendem as escolas. E quando a gente se deu conta que a gente, por diversas vezes, né, construiu os movimentos, nós a nossa representação, ela muito pouco fala sobre nós, né? Quando a gente olha, Exato. quando eu olhava para a Assembleia, quando eu olhava para a Câmara de Vereadores, eu dizia, bem, nós temos uma série de pessoas solidárias, mas não somos nós, né? Uhum. E aí, numa conversa, a Manu, eu trabalhei com a Manuela bastante tempo, e numa Aham. conversa ela disse, olha, quem sabe tá na hora aí de tu representar os teus. Tomei um susto, guria. Porque eu sempre fui bastante militante, eu gosto bastante de ver a mulherada se organizando, mas quando tu te coloca à frente é um processo bem diferente. E aquele momento foi muito necessário, porque eu entendi que aquele movimento era importante. Eu fui candidata pela primeira vez em 2018, né, falando sobre uma preta, filha das políticas públicas, que é a prova que a luta vale a pena. Né? Se eu era menina da sinaleira e eu consegui vencer a minha maternidade, consegui entrar para a universidade, o que faz eu ser esse case de sucesso? Muitos diriam que é a meritocracia. Eu digo É. que não. Eu digo que são as políticas públicas que, ao longo do tempo, vão me pegando firme, sabe? Eu tenho uma relação muito íntima com muitos professores, né? A educação ela é fundamental nesse processo de transformação da minha vida e da minha militância política, né? A educação é a todo tempo, seja do professor que não me deixa estudar, não me deixa desistir numa semana. Me lembro que tinha uma professora que eu disse, professora, eu vou ter que deixar a escola, vou ter que aumentar o ritmo do trabalho, minha filha está doente. Eu disse, ó, vamos fazer um pacto aqui. Quem sabe tu desiste semana que vem. Desiste na segunda-feira. Essa semana tu toca. Eu falo sempre sobre Ah, isso.
Eu me Porque emociono. desistir na segunda-feira, guria, era não desistir, porque segunda-feira já era outra vida, É, entendeu? Então, assim, professores são fundamentais na minha história. A educação, a boa política, né? Então, assim, eu fui uma resgatada o tempo inteiro, assim. O tempo inteiro foram me pegando, sabe? E hoje eu quero pegar na mão das pessoas. Segurei na sim. tua, viu? Agora eu tô chorando aqui. Meu Deus. Mas é assim, Ah, ó. Eu me emociono muito porque a minha mãe é professora, né? E toda vez a gente pensa nisso, né? E hoje a gente estava conversando, eu estava levando ela e ela estava aqui e a gente falou exatamente disso, né? Porque minha mãe trabalhou na Ilha dos Marinheiros em Rio Grande e era uma escola, né, de zona rural com crianças de pais pescadores e vários como tu mesmo está relatando, que dizia assim, não, eu vou ficar até não sei quanto, e deu, e não vou mais estudar. E hoje ela diz assim, e aí tem um, aí ela vai falando, eu tenho um aluno hoje que é guarda municipal, que passou no concurso, eu tenho outro que não sei o que é professor, tem uma outra que é professora não sei onde, e aí ela vai falando assim, e o olho brilhando, e é exatamente isso, assim, o quanto faz diferença, né? não, faz muita diferença, porque é exatamente isso, né? Por isso que eu digo, muitos iam dizer que é a meritocracia, as pessoas falam Exato. comigo, as pessoas falam isso o tempo inteiro, assim, assim, tem a caixinha aqui, hoje tem uma caixinha que dá para botar isso aqui. A gente vai ajustando, tu sabe que funciona, né? A gente vai Sim. ajustando como dá. A Cris lá do Boteco do Calinha tá me ligando, gente. E aí é isso, a gente vai ter essa agenda vai apertando as pessoas ligando e a gente. Loucura. E isso é o bom da gente fazer ao vivo, assim. Eu adoro por causa disso. Todo mundo pergunta, mas é muito assim? Eu digo, não, gente, é bem tranquilo, entendeu? É um bate-papo pra gente Não, mas conversar. E a gente... eu adoro, né? Eu adoro, porque tem sempre uma confusão acontecendo, que nossa vida nunca é tranquila, né? Eu, inclusive, acho que as pessoas romantizam esse lugar, né? Não é É, glamouroso, é, não é romântico. É muito legal falar da ocupação desses espaços, porém eles são muito violentos, né? Então, sim, por isso que eu te digo assim, e eu travo essa batalha, né? De desconstruir. É legal, tudo que eu me tornei, ou tudo que nós somos hoje é com muito esforço, é com muita luta, né? Eu fiz 5 exato. vestibulares, eu estudei muito o tempo inteiro. Agora, eu não teria conseguido se a política não fosse me agarrando o tempo inteiro. Porque a educação, ela é uma política pública, né? Sim, A educação é uma política pública. Então, assim, eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso o tempo inteiro. Tu pensa que se aquela sim. professora não tivesse me dito, não desiste hoje, desiste amanhã, sabe? Desiste É. na segunda-feira. Quando eu cheguei na escola na segunda-feira, a professora, assim, assustada, eu acho que pensando, hoje ela vai desistir. Eu nem lembrava, ela me disse, Bruna, e aí, tu vai desistir? Eu, não, prof, hoje é outra vida. E olha o quanto isso é potente, né? Olha o quanto isso é importante. A educação, ela é fundamental. Na pandemia, as escolas fecharam. Por óbvio, não tinha vacina. Agora, o impacto de... Se eu fosse uma menina da pandemia, provavelmente nós não estaríamos conversando hoje. É. Porque a pandemia, ela tirou a chance de mulheres como eu mudar, transformar a vida. Porque a escola, a política, como outra política falhou, a política da seguridade social, da garantia social, né? Tu não tinha, as pessoas não tinham comida, as pessoas não tinham como sobreviver. Como o Estado não deu conta disso, as pessoas foram se Exato. virar. E as crianças também foram. Então a É. escola deixou de ser o centro. Isso é criminoso, isso é muito cruel, entende? Então eu falo muito sobre isso porque o Estado falhou. Exatamente. Na história, Sabrina, quando nós formos olhar para a pandemia, na história, no tempo, né? Tu falou que a tua mãe é professora, e eu tenho muito carinho por professores. Eu tenho professores que me acompanham desde a creche.
E isso é um dos meus maiores orgulhos, assim, né? De poder ver essa galera me acompanhando e, de certa forma, eu também poder devolver um pouco desse esforço. Eu sou muito orgulhosa dessa fase da educação da minha vida, sabe? Da rede, uma rede 100% pública, 100% Sim. pública, entendeu? Eu sou filha do SUS, da rede pública, eu consulto no Postão da Cruzeiro até hoje, porque eu defendo o SUS, né? Então, eu acho que nós precisamos conseguir entender a importância da política. O que tu faz aqui hoje é fundamental, né? É fazer com que as nossas vozes, que são vozes, de certa forma, que encontram barreiras gigantes para transpor, com que as nossas vozes ecoem. É o que a Cris Machado, do Plantão Materno, faz por diversas vezes, é o que várias mulheres, como tu, conscientes, entendedoras do desafio, travam junto com a gente. Eu tenho certeza que sozinha eu não conseguiria. Entende? Então, assim, Exa- é eu isso. entendo muito, é porque é muito difícil. E exatamente a partir daí que eu vim com a próxima pergunta. Quais as dificuldades que tu enfrentou quando tu decidiu entrar na vida política? Eu acho que entrar na vida política foi lá atrás, sabe? A vida política ela é muito ampla, ela é para além do parlamento, né? Uhum. Eu não entrei na vida política quando eu me tornei vereadora. Eu entrei na vida política lá Política atrás, antes. quando eu comecei a minha militância da luta pela vaga na creche, porque tudo isso é política, né? Então, Exato. assim, agora, quando as dificuldades começam a aumentar, é quando essa é quando o poder do status quo dessa burguesia, de uma certa parcela, inclusive, da branquitude, se entende ameaçado. Uhum. Eu, eu tenho uma sensação que tem uma virada de chave na minha militância, que é Sim. quando eu me entendo uma mulher negra. Guria, assim, quando eu olho no espelho e eu me empodero do que eu sou, sabe? Aí eu vejo uma virada de chave. Porque aí eu não sou mais só uma jovem da política. Aí eu sou uma mulher negra que luta para ocupar a política. Aí é ameaça. Porque enquanto tu tá na Sim. margem, enquanto tu tá fazendo as campanhas, enquanto tu tá servindo, tá tudo bem. O problema é quando nós queremos o protagonismo. Eu falava bastante sobre isso com a Manu e tenho muito orgulho de ser de um partido de muitas mulheres que enfrentaram e enfrentam toda essa batalha política. E uma das coisas que eu mais falava era sobre a violência da política. E tanto antes do período eleitoral quanto depois, a violência ela permeia a relação política, principalmente a militância de uma mulher, né? Uma mulher Sim. que trava, que luta para ocupar esse espaço, ela vai enfrentar uma série de barreiras políticas, né? Quando tu entra, tu imagina o que eu enfrentei para chegar até o plenário, né? E aí quando eu entro no Sim. plenário, eu tenho que ouvir de um vereador que eu tenho tesão por ele. E aí, tu acha que Gente. ali tu vai travar um outro debate, e não o debate da sexualização do teu corpo, ou inclusive da utilização desse subterfúgio para te diminuir, enquanto referência política. Eu era a única mulher negra líder de bancada, né? Eu fui a primeira mulher negra a presidir a comissão de orçamento. Eu fui a primeira mulher a presidir a comissão de orçamento. E primeira mulher negra. Então, assim, para eles era inconcebível que nós tivéssemos chegado nesse lugar. Sim. E é onde. Eu não sei se está atrasado o meu coisa. Não, não, eu tô te ouvindo. Tá. Não, é porque alguém me ligou, aí eu tive que tirar e aí perdi a voz aqui. Não, sim, e é nessa parte que a gente vê, né? Que é quando eles começam a sentir a diferença. Quando eles se sentem ameaçados naquele espaço, aí é onde eles começam a atacar ainda mais. Ainda mais, muito mais, né? E assim, eu sempre falo, né? A violência política de gênero, ela acontece em várias fases dessa trajetória. Agora, quando tu tá no parlamento, eles se sentem ainda mais empoderados para efetivar, porque eles precisam confrontar
porque o sentimento é de que a gente não pode crescer, né? Então, eu enfrentei esse episódio do vereador que hoje tem um processo de cassação, né? Ele é cassado em primeira instância, né? Então tem uma decisão que cassa o mandato dele. Ele foi indiciado por violência política de gênero e o cara que circula dentro do plenário como se nada tivesse acontecido, né? E vai Sim, enfrentar a tá. eleição agora novamente. Então, teoricamente, esse Absurdo. sentimento do Bolsonaro, do bolsonarismo, descortinou e eles acham que podem tudo. Então, eles vêm para cima da Sim. gente com uma violência. E não é só aqui, é no Brasil inteiro. Olha o que acontece com o Renato, aquele menino É. jovem lá de Curitiba. Sim. Então, né, e aconteceu com, assim, a escala da violência, ela é uma ofensiva contra as mulheres negras, majoritariamente. Contra as mulheres, mas acima de tudo contra as mulheres negras. Com Né? A certeza. escala da violência ela é muito grande, né? De norte a sul do país. Eu falei com a Renata Souza, uma deputada do Rio de Janeiro, que tem muito carinho, né? Eu olho para ela e eu me vejo, assim como eu olhava para quando eu olhei para a Marielle, né? Ela falava do Sim. feminismo do cotidiano, da luta pela vaga na creche, da luta pelo saneamento. E eu conheci a Marielle num encontro da Uni, num congresso da Uni, né? No Rio de Janeiro, se não me engano, inclusive. Então, quando a gente se dá conta da potência política que nós somos e a gente trava a luta no parlamento, isso acaba, de certa forma, incomodando muito. Por exemplo, nós aqui, né, nós travamos uma luta importante, né? Foi, por exemplo, para que a pobreza menstrual não fosse mais um dos elementos para que Uhum. as nossas meninas fossem retiradas da escola, né? Porque eu fui na Sim. Restinga e eu vi uma menininha que eu tinha acompanhado numa ocupação, eu vi ela e queria dar um abraço nela. Imagina, eu vi ela pequenininha, estava uma menina grande, eu queria dar um abraço nela e ela estava sangrando, ela dizia que ela não podia sair de casa porque ela não tinha absorvente. Provavelmente ela não estava indo para a escola, eu perguntei para ela, "Você foi para a escola?" E ela disse que não. Ela é uma menina como ela me marcou quando eu era pequena, porque ela era muito parecida comigo. Parecida, cabelo, ela era muito parecida comigo, o rosto, assim. E eu Sim. olhei e disse, e eu também já não fui para a escola porque não tinha absorvente, né? Então eu pensei, eu acho que essa foi também uma entrega. Nós aprovamos uma lei e aprovamos um projeto aqui na Câmara de Vereadores. Então essa foi uma batalha que para mim me orgulha muito, assim. Eu sou muito Muito. feliz por ter essa como um símbolo. Sim, porque faz muita diferença, né? Muita diferença. A gente sabe disso, né? Muita, muita diferença para as meninas, para as mulheres que não conseguem ou para a escola, ou não conseguem trabalhar, porque não têm acesso a absorvente, né? E que já deveria ser algo de muito tempo atrás e que a gente estava em 2021, 2022 lutando por isso. E, Bruna, tu vê diferença, a gente estava falando da violência de gênero, tu vê diferença nos partidos quando se trata de candidatos homens e candidatas mulheres? E isso falando de todos os partidos? Sim, muito. Muito. Eu falo assim, eu não romantizo a batalha e a luta política, nem dentro do meu Uhum. partido. Eu Sim. sou presidenta municipal do Partido Comunista do Brasil. O meu partido é um partido de muitas mulheres, né? E é muito difícil em todos os lugares. Não é romântico aqui também, Uhum. né? É importante a gente dizer isso, porque às vezes a gente diz, não, mas não, não é romântico em nenhum lugar. Agora, quando a gente fala da direita, a gente fala de espaços em que a atuação das mulheres são mais reduzidos. Nós tivemos aqui Uhum. duas presidentas da Procuradoria da Mulher, em que esses casos de violência aconteceram e elas não se manifestaram. Não só porque não quiseram, mas porque tinha ali, né, uma incidência sobre Sim. a atuação delas, né? Não era só convicção de que elas não deveriam se manifestar. Então, é importante analisar isso. Agora, eu sou de um partido onde a nossa maior referência é uma mulher. Tenho muito orgulho de falar da Manu, né? Que é, para mim, muito simbólica. Mas nosso partido também, o partido da Sara Coni,
né? A nossa presidenta Sim. nacional, Luciana Santos, é uma mulher preta. E isso é muito potente para mim. Então, assim, é muito orgulhoso, né? Eu fico muito orgulhosa. As pessoas dizem, mas tu é do Partido Comunista do Brasil? Sim, gente. Sim, sim, me filiei aos 16 anos. Sou muito feliz porque o comunismo é do comum, né? Eu luto pela igualdade, eu luto para que eu não veja as minhas amigas perdendo os filhos. Eu quero ter direito de criar minha filha. E eu quero que as minhas amigas também tenham o direito de criar os filhos delas. E eu não quero ver. Eu conheci a política perdendo os amigos. Hoje eu vejo as minhas amigas perdendo os filhos. É muito triste, muito cruel, né? Então, Demais. assim, eu luto por isso. Então, eu acho que sim, tem muita diferença. Tem muita diferença na atuação, e isso é o que a gente mais ouve, né? Eu acho que os Uhum. partidos de esquerda, mesmo mesmo tendo uma série de elementos machistas, eu acho que eles têm sim um espaço aberto de maior para maiores discussões. Acho que os partidos de Uhum. direita têm mais dificuldade ou têm mais convicção de que essa não é uma pauta importante. Sim. Ah, inclusive, a gente tem aqui uma pergunta. Não sei se tu queres responder, Bruna. Posso responder? Eu só não Que estou ele é vendo. assim, ó. Sério que vocês esclarecidas acreditam que a esquerda seria a melhor escolha? O governo atual foi o maior impulsionador feminino dos últimos anos. Eu gostaria até que ele me respondesse, eu já gostaria, por que, que o governo atual teria sido o impulsionador feminino dos últimos anos? Porque eu não conheço. Eu não conheço isso. Mas eu até começo e acho que a Bruna pode continuar. É, a gente pode dar um exemplo da própria pandemia, né? Que a gente teve um atraso de 20 anos das vitórias das mulheres e do mercado de trabalho. A gente teve um retrocesso absurdo. E eu não sei qual é a vitória que ele disse que a gente ganhou nesse tempo, se não fosse apenas pelas lutas das mulheres. Ah, Sabrina, a gente pode falar de uma série de coisas, né? Se a gente for pegar para parar para pensar, né? Eu queria que o Eduardo ele conseguisse. Ele é um homem, né? Vamos começar por aí. Ele é Sim, um homem que está dizendo que nós ganhamos muito no governo Bolsonaro, mas nós podemos começar, beleza. Vamos começar pela terceirização, que prometeu emprego para todo sim, mundo, que prometeu dignidade. E nós temos hoje mulheres que trabalham 30 dias e não recebem no final do mês, né? Então, assim, começando exatamente. pela terceirização, mas pelas falas do presidente, que diz que se fosse empregador, não contrataria mulheres ou pagaria menos. Não são falas minhas, né? São falas deles. Na pandemia, quando atrasa a vacina e o auxílio, fecha a escola. E quem é que volta para dentro de casa? Quem volta para dentro de casa? Quem abandona os empregos para cuidar dos filhos? São os homens, Exatamente. Eduardo? Não, são as mulheres. É muito triste saber que as mulheres na pandemia ocuparam as maiores taxas de desemprego. E que hoje, na retomada, não conseguiram voltar na mesma condição que estavam antes. Então, voltaram com salários menores, voltaram em condições precárias, e, inclusive, foi uma luta para que as mulheres em situação que tivessem nas licenças maternidade se mantivessem. Né? Então, Exato. assim, esses avanços nós não vimos, sabe? Quem sabe Não vimos. foi para a esposa do Eduardo, ou para a namorada, mas para nós não foi para o conjunto da população. Não chegamos, infelizmente, assim, a gente acaba rindo da situação, mas é porque é triste demais o que a gente passa, né? A gente teve a reforma trabalhista que foi um retrocesso absurdo, né? A gente viu reportagens, inclusive, mulheres tendo que levar seus filhos, bebês recém-nascidos, para creche porque elas precisam voltar ao trabalho, porque elas, né, não têm uma carteira assinada. Então, a gente tem uma terceirização, como tu mesmo falou, né? A gente tem um trabalho extremamente complicado e essas mulheres perdem o seu direito. E não só as mulheres, como as próprias crianças, né? Perdem o direito de estar em casa, né, com a sua mãe ali para poder cuidar nos seus primeiros meses de vida. O próprio trabalho intermitente, né?
Quem mais afetou com esse trabalho intermitente, com redução de jornada, porém, e com redução de É, salário? Quem mais afetou? São as mulheres. Ah, tu quer amamentar? Então tá, beleza, eu vou te contratar por menos horas, e aí tu amamenta. Tu não vai ter remuneração para isso, tá? Esse foi o exatamente. recado, esse foi o recado da reforma da CLT, né? Esse foi o recado, Exatamente. acabaram os direitos, principalmente das mulheres, que vão levar mais tempo para se aposentar, inclusive em comparação, e a tua mãe é professora, e quero voltar aqui, as professoras vão trabalhar mais do que os professores. Uhum. Em relação às mulheres aqui em Porto Alegre, tem uma distância ainda maior. É um negócio absurdo. Tu já soma as múltiplas jornadas de trabalho e aqui o tempo para as mulheres ficou ainda maior. É inadmissível, né? Não, é um absurdo, assim, a gente teve um retrocesso muito grande, né, e que muitas vezes algumas pessoas, como a gente viu aqui, não entendem, né, porque não passam por isso e acham que tá tudo bem, né, que melhorou e não melhorou, muito pelo contrário, a gente teve pioras absurdas. E aí, falando nisso, principalmente de homens, assim, né, quais as dificuldades que tu sentiu depois que tu te elegeu, né, e se tu sentiu é, ser bem recebida na Câmara quando tu te elegeu, principalmente por homens. Deixa eu te contar a minha primeira sessão. Na minha primeira sessão, eu fui barrada 3 vezes de entrar no plenário. 3. Gente. Na mesma sessão. Porque na minha concepção, mulheres Ah, como eu estão aqui, mas na limpeza, na manutenção, né? Ela exato. servindo café, servindo água. Esse não é o problema, porque Uhum. essas mulheres fazem, ela é o trabalho delas e elas desempenham. O problema é que eles não concebem que a gente não esteja somente nesses lugares, né? Então, isso é inadmissível. Por que eu sou barrada 3 vezes no plenário? Porque é isso, não se concebe que uma mulher preta como eu, que tem essa estética, adentre naquele lugar para falar, para ocupar a tribuna, né? Então, Exato. quando eu. O primeiro ano foi um ano muito difícil, foi muito violento. Aliás, foi extremamente violento. E na nossa chegada, nós elegemos, chegamos, a gente brinca que a gente chegou de galera, foi batizado enquanto bancada. Chegou de galera e pá, batizaram bancada. Nós somos todos muito diferentes, né, Sabrina? Nós não somos Uhum. iguais. Nós temos trajetórias diferentes. E a sociedade, a população, nos batizou enquanto bancada. Porém, tentaram juntar todo mundo num só, tentando suprimir as Uhum. nossas identidades, né? No início foi muito difícil, porque nós achávamos que nós ia chegar para mudar. Só que Sim, não, para mudar precisava mudar a correlação de forças. Então, assim, no início nós levávamos as sessões até tarde. Nós falava, achando que eles iam desistir. Nós éramos. Só que não, né? Óbvio, nós somos 10, eles são 26. Então, assim, eles exato. ganhavam tudo, nós perdíamos todas. Com o tempo a gente amadureceu, né? E a nossa chegada fala muito mais sobre a luta por representatividade e não e a não naturalização desse discurso de ódio do que pela mudança estrutural, né, da política. É óbvio que nós não conseguimos hoje, nós não conseguimos mudar a correlação de forças e nós não conseguimos mudar estruturalmente a política, a cidade, enfim. E essa foi um dos amadurecimentos ao longo do tempo. Mas uma coisa jamais vai se naturalizar: o discurso de ódio, a falta de representatividade. As mulheres negras, as meninas negras, elas vão olhar para a Câmara e elas vão se ver resistindo, lutando e tentando deixar um legado para a coletividade, porque quando a gente fala da coletividade, né? Então elas vão se ver. E esse foi um processo difícil, entender que não era sobre mudar a estrutura, né? Por que a gente não consegue aprovar nenhum projeto? Por que nós não conseguimos? E eles sempre usaram do discurso de que nós não tínhamos qualidade, de que nós não sabíamos fazer, de que a nossa história não era legítima.
de que a nossa história não era legítima. Por isso que, assim, o primeiro ano foi um ano muito difícil, porque precisava muito equilibrar muito bem, né? Se esse processo era violento, eu gosto muito do que diz o Emicida, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Eu acho que fala muito sobre a nossa chegada, né? Eles combinaram de nos destruir e nós combinamos de resistir. Então, eu acho que é isso, assim. A Conceição Evaristo fala, né? E eu acho que a gente pode cada vez mais, né? Cada vez mais reproduzir essa resistência, essa força, né? Nós não queremos ser só força, nós queremos também ser amor, ser disseminação de outra forma de conduzir, de fazer política. Eu gosto muito de falar da política do afeto, né? Porque é o que faz eu e tu estar aqui hoje. A política do afeto, da luta conjunta, né? Eu acho que isso fala muito sobre as mulheres negras, né? Sobre a coletividade. Eu sou uma mulher, um ser muito coletivo. Gosto muito de andar junto com pessoas que sonham, que sonham. Eu tenho certeza que a gente tem um sonho muito em comum, que é ter uma sociedade mais justa, solidária, igualitária, onde a gente possa andar sem medo, né? Onde a gente possa criar nossos filhos. Se a sociedade ela é mais justa, para mim, que sou uma mulher preta, ela provavelmente vai ser muito mais justa para ti, né? Então, eu acho que esse sentimento é um sentimento que me move, assim, e me faz agarrar firme nessas mãos aí que passam e a gente pega. Sim, e outra coisa, né? Quando tu fala isso, o quanto o primeiro ano é difícil, e eu conversando nas lives, eu senti a mesma coisa em outras mulheres também, que falaram a mesmíssima coisa, e é triste porque a gente está falando de vários lugares do Brasil, né? Porque as pessoas colocam, rotulam que só nesse lugar acontece isso, ou só nesse lugar acontece aquilo, e não é verdade. Né? Eu estava falando com a Lívia Duarte do Pará, né, de Belém do Pará, e ela falou a mesmíssima coisa que tu falou, de ter dificuldade de tomar posse no dia, foi a mesma coisa, que ela não conseguia entrar para tomar posse. E eu digo, gente, como assim, né? E esse primeiro ano é exatamente o que eles querem fazer, essa pressão muito grande para ver se vocês desistem. Né? Não, a gente vai fazer tanto que vão desistir. Né? Exato. Porque Tem tanta gente legal entrando aqui, Marcinha, B, tem muita Mica. gente. Tem uma galera aqui. Que coisa boa, né? Poder encontrar, a gente se encontra. E outra coisa, deixa eu te perguntar, tu sente que temos mais mulheres participando da política no Brasil atualmente? Sim, sim, muito sim. Na verdade, eu acho que esse é um movimento, assim, de empoderamento coletivo, né? Eu me lembro quando eu fui presidenta da UAMPA, uma das coisas que eu me dava conta é que as mulheres, elas eram as secretárias, elas faziam a ata, elas organizavam a festa, elas organizavam a reunião e elas não queriam ser as presidentas. E eu ficava pensando, por que que tu organiza, por que que tu faz tudo e não é tu? E eu comecei a criar uma discussão sobre isso, né? Chamando as secretárias para conversar, porque era as associações de moradores de toda a cidade. E elas achavam que elas não eram capazes ou não eram feitas para ocupar aquele espaço. Olha o quanto isso é importante a gente falar sobre ocupação do espaço, né? Sobre lugar de fala, sobre liderança, porque não estava no nosso imaginário. Eu acho que a presidência da Dilma, eu acho que a Marielle, né, o simbolismo para Uhum. mim de uma mulher preta como aquela se arrancado de nós. Eu acho que tudo isso faz com que a gente seja uma explosão. Tem uma explosão que acontece no Brasil. Aquele movimento do ele não, do protagonismo feminino, né? Eu acho que todos esses movimentos políticos guiados por mulheres fizeram com que a gente quisesse ocupar esse espaço e que a gente fosse naturalizando ele à medida que as batalhas vão surgindo. Sim. Hoje eu consigo ver na cidade, é muito legal. Ver a mulherada, as presidentas de tudo. Nós estamos ocupando tudo. E é muito bom, né? Porque a gente se sente mais segura nos lugares.
né, nesses lugares de espaço, né, nos espaços, nos lugares de poder, né, a gente começa a entender que a gente pode. Exato. Eu acho que quando a gente está nos espaços, eu acho que quando a gente ocupa eles, também não basta ser qualquer mulher, né? Nós Uhum. temos outras mulheres aqui na Câmara de Vereadores, elas são tão reprodutoras dessa política violenta quanto os homens. Tem que ser as mulheres que têm consciência da importância da luta feminista popular, né? Da importância da gente ter ferramentas de proteção à participação das mulheres, da importância de combater a violência política de gênero. Então, assim, a Jussara Coni, que é minha veterana, né? É uma das minhas mais velhas aqui, fui da assessoria dela também. A Jussara sempre disse: não basta ser mulher, né? Não basta ser negra, negro, precisa entender a importância de travar a boa batalha. E eu acho isso, assim, eu acho que a nossa presença, quando ela é consciente, ela muda os espaços, né? Ela muda os espaços. Nós somos seres muito coletivos. Exato. E junto, eu te pergunto, qual a importância das mulheres na política? Ah, nós somos fundamentais. Tu pensa, Sabrina, que eu sou uma vereadora de primeiro mandato. Tenho um pouco mais de ano e meio, né? E por isso, inclusive, eu decidi ser candidata a deputada estadual. Pensa que a nossa chegada aqui, eu fui pela a primeira vez na história da Câmara de Vereadores, nós tivemos uma presidenta mulher da Comissão de Orçamento, né? Quando eu cheguei, eu olhava para aquele lugar e digo, gente, eu sou uma mulher pobre, como é que eu vou discutir orçamento? Hum? Brincando. A gente equilibra a pobreza, né? A gente equilibra a Yes. dificuldade. Mas eu olhava, eu sou estudante de administração pública e social, né? Eu sou estudante da URGS. E eu olhava para o orçamento, e no movimento social nós sempre falamos do quanto o orçamento é distante, né? Obrigado, viu, gente? Abraço também. Eu sei que a gente está junto, viu? A Gabi aqui tá mandando tá mandando uma energia positiva. Valeu, Gabi. Então, assim, eu acho que a gente é muito potente, né? E quando eu olhei para o orçamento, eu disse, eu quero popularizar a discussão do orçamento. Eu quero que aquela mulher lá da comunidade, seja a empregada doméstica, seja a gari, né? Ou seja a professora, que ela olhe para o orçamento e que ela, sim, ela consiga entender. Uhum. Primeira coisa que o secretário me disse é que, não, tu é muito jovenzinha, tu não sabe fazer, o orçamento é assim mesmo, a peça burocrática. Eu disse, cara, o que é mais É. político do que o orçamento? O que é mais potente do que o orçamento? Então, nós topamos popularizar e nós fizemos um curso do qual me orgulha muito também, que foi sobre a popularização do orçamento com olhar feminino. Então, nós envolvemos a Escola de Economia da URGS, nós envolvemos a CEFOR e nós discutimos o orçamento com mulheres da zona leste, da zona norte e da zona sul. Na Cruzeiro, com o coletivo Maria da Glória, lá na zona leste, no Partenon, com a Associação Maria da Glória, e lá na zona norte, com um coletivo de mulheres da Associação do Parque dos Maias. E foi muito legal, porque de fato as mulheres elas olham para o orçamento e elas não se entendem. Mas quando Sim. falta a vaga na creche, ela entende. Mas quando o telhado da escola tá quebrado e o governo leva tempo para reestruturar, ela entende. Ou quando falta o médico no posto de saúde, ela entende. Então, fazer essa conexão, para mim, foi muito legal, foi um ganho, né? Foi um Sim. ganho grande. E eu acho que onde a gente está, a gente muda. Exato. Não, que máximo, que máximo. E junto eu vou já traz essa pergunta. Quais as vitórias políticas que te deixaram muito feliz, né? E aí quando a gente fala, e é isso que é super importante, né, que não é só quando a gente consegue aprovar um projeto, mas quando a gente consegue barrar também, né? Algumas coisas também são vitórias, né? Ah, eu estava falando, né? Uma das coisas que me deixou muito feliz foi poder ter contribuído bastante para que esse projeto que distribuísse de absorvente na escola ele fosse aprovado. Essa foi uma das batalhas, assim. Nós lutamos muito, mas Sim.
Nós conseguimos um grande acordo trabalhar bastante junto com a Defensoria Pública e com a Prefeitura em torno da conquista da vaga na creche, da luta pela vaga na creche, né? Então, de primeira, numa tacada, nós conseguimos 100 vaga na creche. Mas isso foi assim, um momento muito importante para mim, porque é conseguir fazer com que mulheres como eu, né, que podem ser aprisionadas pela maternidade ou não, conseguissem vencer, sabe? Ou conseguissem minimamente ter a segurança. Eu já saí de casa, Sabrina, sem a segurança de que eu ia deixar minha filha num lugar seguro, sabe? Isso é muito cruel, muito difícil. Era dos momentos mais difíceis, assim, porque eu consigo sentir aquela angústia, aquele coração apertado, sabe? E isso para mim foi muito simbólico. Então, essa soma, né? A Ai, que questão da vaga na vitória. creche, a questão da distribuição dos absorventes, conseguir relatar uma peça orçamentária e falar sobre formação da Guarda Municipal de uma política antirracista, né? Então, é falar da segurança sobre uma ótica antirracista, né? É conseguir distribuir na rede municipal de educação recurso para que se compre livros de autores negros. Eu nunca vi numa prateleira de uma escola uma autora negra como eu. E hoje a nossa rede municipal vai ter, e a batalha é nossa. Então, assim, recurso para o Postão da Cruzeiro, então devolver para o SUS tudo que mudou a minha vida, sabe? Então, assim, levar investimento para as escolas. Eu me dei conta de que nós somos muito necessários, muito necessários. Então, assim, se por hora é muito difícil, é violento, por vezes é triste, nós também entendemos que é muito potente estar aqui. É muito importante estar aqui. Enfrentar, resistir, se organizar, vale a pena, sabe? Nós somos a prova disso. Então, eu tenho muitos motivos para comemorar, né? Se por hora nós temos muitos motivos para resistir, para comemorar também, porque a nossa chegada ela fala muito da resistência do nosso povo, né? Então eu comemoro cada projeto de lei. A gente aprovou agora o selo da igualdade racial, né? Que é um selo para empresas que tenham práticas antirracistas. Imagina se esse selo tivesse uma discussão anterior, quem sabe aquele homem que foi morto lá no Carrefour, se nós tivéssemos uma política de discussão sobre práticas É. antirracistas, quem sabe isso pudesse ter impactado ou não tirado a vida daquele homem. Então, eu acho que todas essas pequenas vitórias são muito pequenas, porém somadas, né, são potentes. Então, eu Não, estou bem fazem feliz. muita diferença, fazem muita diferença. Porque exatamente o que tu falou, assim, olha o que podia ter feito o dia de diferença antes, né? Então, assim, eu acho assim, ó, sensacional. Eu fico muito feliz, né? Tu sabe disso. Eu já falei com a Bruna algumas vezes, assim, porque eu vejo que é uma política diferente. É sempre a política que a gente quis e a gente não tinha, né? A gente sempre tinha um distanciamento, de um não entendimento do que a gente realmente necessitava. E hoje a gente tem uma política, né, de pessoas que, que fazem a diferença, né? É, olha, tem gente fazendo pergunta aqui, ó. Qual o número de mulheres na Câmara? Dentre elas, qual o número de mulheres negras? Você sente que existe letramento a respeito do movimento feminista entre as mulheres como todo? E de forma mais específica, o feminismo negro é visto como agregador? É porque é o seguinte, primeiro nós precisamos entender aquela discussão que nós fizemos aqui, né? Não basta ser Aham, mulher. Nós temos a maior exato. bancada feminina das capitais do país, né? Por isso nos torna uma cidade menos desigual? Não. Nós temos as quatro mulheres da oposição, no caso da base da qual eu faço parte, são negras. As quatro. Nós somos quatro mulheres negras da oposição, né? E isso mudou a correlação de força? Não. Nós temos do outro lado, né? Se uma, ou nós temos 7 mulheres do outro lado que não entendem a importância de, por exemplo, discutir o absorvente na escola.
entende? Exato. Então, assim, o feminismo negro não fala da luta popular? Fala. Então, porque se nós, é o que eu estava falando antes, né? Se a sociedade ela é boa para mim, ela vai ser boa para a Sabrina, porque ela não vai nos colocar em lugares diferentes. O problema é que hoje essa sociedade, né, inclusive o feminismo, aquele feminismo elitizado, ele não me contempla, porque ele não fala da luta pela vaga na creche. Ele fala do Exato. direito ao aborto, mas ele não fala do direito da vaga na creche. Ele fala do direito ao corpo, mas as nossas mulheres estão lutando para não perder os filhos, entende? Exato. Então nós precisamos ter um feminismo que ele nos coloque em condições de igualdade. Então, se uma Exato. sociedade é boa para mim, ela vai ser boa para a Sabrina, sabe? Então, assim, vai ser boa para a Cris. Eu e a Cris, a gente fala muito sobre isso. Então, nós precisamos compreender que o feminismo ele não pode emancipar uma parcela das mulheres. Uhum. Ele precisa emancipar todas nós. Ele precisa falar Sim. sobre todas nós. Enquanto uma mulher estiver perdendo o filho, um tiro na cabeça na esquina, nós não vamos estar emancipadas. Porque uma parcela de nós continua aprisionada. Seja pela Exato. maternidade, seja pela desigualdade. É, Então, porque a gente, exato, porque a gente não pode também, eu vou te interromper nessa parte, principalmente porque a gente não pode achar que o feminismo todo é maravilhoso. E a gente tem que reclamar, né? Exatamente, principalmente do feminismo branco, como a gente sempre fala, né? Que é desde lá do início, né, do começo, quando a gente tinha mulheres brancas lutando para votar, mas a gente tinha mulheres negras e mulheres brancas também de um outro lado que não conseguiam, que trabalhavam e que não tinham condições de nada. E essas que era mulheres e uma escravizado, né? O que ainda era escravizado. exato, né? A gente estava lutando ainda por liberdade, né? Por mulheres que queriam ser livres e ter condições, né? De viver. E a gente tinha mulheres brancas ainda lutando somente pelo voto. Ah, eu quero votar. Tá bom, mas a gente tem tantas outras lutas ainda antes de só o voto, né? Que é, obviamente, extremamente importante, mas que não falava com todo mundo. Exato. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre todas nós, não sobre uma parcela de nós, sabe? Eu sou muito coletiva e eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim, né? E esse eu é uma coisa que eu tive dificuldade. Todas as minhas chamadas de campanha somos muitas, com a força das pretas. É sempre muito inclusivo, né? É a gente conseguir entender a importância da gente junto. É nós juntas. Eu sempre falo, nós não vamos acabar com o racismo se nós não conseguir fazer a sociedade entender. O racismo não é um problema de negro ou de negra, ele é um problema social, né? O É um feminismo, problema de ele todo mundo. precisa, ele precisa acolher todas nós, e não uma parcela de nós, né? Então, é isso, eu acho que é sobre todos nós. No final das contas, Exatamente. eu acho que é sobre todos nós e eu quero lutar para que todos nós sejamos felizes, porque, afinal de contas, é Por sobre isso, favor. né? Por favor. Né? E agora ele agradeceu aqui pelo esclarecimento. Sim, estamos aqui sempre para isso. Aí, Bruna, a gente tem que terminar, porque senão as meninas depois vão puxar minha orelha. Sim, eu sou muito tagarela. Mas eu amo, amo, assim, ó. Para mim, eu fico horas e horas aqui do papo com vocês, porque olha, é muito bom. Eu aprendo muito, muito, muito. Tu não imagina o quanto, assim. E, e o quanto eu lembro, assim, eu sempre falo dessa minha primeira, da conversa que eu tive com a Mônica Seixas, que é de São Paulo, e ela me perguntou como é que eu tava, né, com as lives. E eu disse assim pra ela: eu sei que é muito difícil, eu sei que toda vez que eu escuto as histórias de vocês, da luta de vocês, eu sei o quanto é difícil, mas ao mesmo tempo eu tô muito animada, porque eu sei que 2022 é um ano de uma virada tão absurda, né? E eu acredito muito mesmo nisso. E eu sei que vem com a mão de mulheres. E eu sei disso, assim, eu tenho essa. Toda vez que eu vou estudando, que eu vou lendo, que eu vou vendo, eu vejo o quanto a gente vai ter essa virada assim e de mulheres, né? Até porque nós somos o maior número de eleitoras, né? Então eu acho que está na hora assim da gente começar a entender e ver a diferença que vai fazer a gente ter nossas vozes lá, né? Nossas vozes lá. E eu quero te agradecer, mas eu ainda tenho mais uma pergunta.
Eu quero te agradecer muito, muito, muito por ter topado conversar comigo, porque eu sei que é difícil nesse tempo, assim, mas eu sei que mesmo sendo número menor aqui, mas é uma galera que tá afim de escutar, tá afim de fazer diferente. E eu tô recebendo um feedback muito bom da galera, assim, gostando das lives. E assim, eu preciso realmente saber mais das mulheres, porque a gente não conhece, infelizmente, a gente sabe que na televisão, principalmente, os homens ganham mais espaço do que as mulheres, né? Assim, no jornal, né? De que vão falar e tal. Então, a gente precisa de mais mulheres para que as outras mulheres conheçam e conversem, enfim, e entendam. E agora eu quero que tu me diga, que tu me deixe um recado final. E agora tu já pode falar, né? As propostas que tu tem, que agora tá liberado. E eu Agora quero que tu pode. agora pode. Eu quero que tu deixe o recado final e, claro, as tuas propostas como candidata a deputada estadual. Primeiro, eu também quero agradecer, né? Quero dizer da minha felicidade de estar aqui. Eu sempre fiz campanha, eu sempre procurei o afeto como uma forma de fazer política. Sempre coloquei essa política afetiva como uma metodologia, porque eu acho que ela nos aproxima, sabe, Sabrina? Ela faz com que a gente consiga ter uma conexão com todas as pessoas, né? Independente delas ser negras ou não. Então, a política do afeto, ela é algo central para mim. Eu queria dizer para ti que tu sempre foi muito afetuosa. Queria agradecer pelo teu lugar, né? Tu podia ser mais uma dessas privilegiadas que olhava só para a vida ou só para o umbigo, mas tu tá aqui, né? Como tantas outras mulheres que são conscientes do privilégio que a sociedade te coloca. Não é Sim. culpa tua, mas tu tem um compromisso e esse compromisso precisa ser selado. Eu acho que tu assume esse compromisso com muita propriedade e é nossa parceira. Então, obrigado pela luta aí, pela coletividade, pela luta junto. Segundo, eu acho que quando a gente olha para determinados lugares e não vê todas nós, a gente precisa se indignar. Quando eu soube que na Assembleia nunca tinha tido uma mulher negra, me incomodou muito, né? Porque eu já trabalhei na Assembleia. E nós estamos lá na limpeza, nós estamos lá na manutenção, mas nós não sentamos naquelas cadeiras. Enquanto isso, nós não falamos da distribuição de absorvente nas escolas estaduais. Nós temos uma rede completamente sucateada, destruída, escolas sendo fechadas, e eu vivenciei o fechamento de uma escola. E eu sei que uma parcela da violência, uma parte da violência que acontece na minha região, é porque aquela escola ali podia estar cuidando da nossa criançada. E não, ela entregou, né? Hoje é uma escola que está ocupada por um coletivo que tenta devolver aquele espaço para a comunidade. Mas me indigna muito ver os nossos postos sucateados, me indigna muito ver essa instrumentalização da política para a manutenção dos privilégios, né? E tem, né? Porque hoje eu não acredito mais esses dias o prefeito estava comemorando aqui que Porto Alegre está com as contas no azul, né? Ah, que lindo, Porto Alegre está com as contas no azul. Mas anda nas ruas de Porto Alegre, anda nas sinaleiras de Porto Alegre. Quem tu encontra nas sinaleiras de Porto Alegre? Né? São crianças. Vai para o extremo sul da cidade e vê que as pessoas não conseguem entrar dentro de casa por conta dos buracos. Né? Então, essa cidade da manutenção dos privilégios precisa nos indignar. Precisa nos indignar. Não falta dinheiro para empresário, porque vota desoneração fiscal todos os dias. Então, quando eu olho para a política, eu me indigno muito, muito. E eu gosto muito de dizer quem eu sou, de onde eu vim e por que eu estou aqui. Então, hoje eu sou candidata a deputada estadual porque eu acredito que nós podemos transformar o nosso estado. Eu quero que a nossa meninada que fica feliz. Tu não tem noção da quantidade de escola que tem vindo na Câmara de Vereadores. Às vezes a gente até parece a gente até parece artigo de exposição, porque a criançada vem e fica assim, Isso. sabe? A gente vai, a gente abraça. Eu faço muita questão de estar perto, de abraçar, porque eu gosto dessa política de pessoas, sabe? Que aproxima, que a gente consegue tocar. Então,
Eu quero que a nossa criançada, eu quero que a nossa meninada, eu quero que essa juventude olhe para a Assembleia e também queira estar lá, e também queira levar a discussão do absorvente. Não tem merenda nas nossas escolas. Tu sabe o Exato. quanto foi fundamental para mim chegar até aqui, ter merenda na escola? Por muitas vezes eu não tinha comida em casa, eu ia para a escola e era lá que eu me alimentava. Então o governador Eduardo Leite, ele fragilizou a nossa escola. Então nós precisamos retomar a educação pública de qualidade, né? O serviço público de qualidade precisa estar no centro da discussão, e nós precisamos ter um Estado que fale sobre todos nós e não sobre uma parcela de nós, né? Eu não quero contar mais com a solidariedade, entende? Eu quero fazer parte daquele mosaico para poder falar com propriedade, para poder falar de nós. Eu quero falar de absorvente na escola, eu quero falar de ter papel higiênico em banheiro, eu quero poder falar de merenda na escola, sabe? Eu quero falar de tudo que é básico, porém tudo que muda a nossa vida. Então, acho que essa batalha fala sobre a nossa luta para viver com dignidade e para ser feliz. Eu quero que a nossa juventude possa ser feliz, que não tenha medo de morrer com um tiro na cabeça na esquina, ou que as nossas meninas tenham medo de ser estupradas ou ser mortas pelo feminicídio que só aumenta aqui no nosso estado, sabe? Então, a gente está falando aqui só de existir, sabe? Tipo assim, eu Uhum. quero ter o direito de existir com dignidade, eu quero que nosso povo tenha direito de existir com dignidade. E eu acho que tu vai ajudar a contribuir, mas as pessoas que nos acompanham aqui também vão. Eu quero ser uma das muitas pretas que vai ocupar a Assembleia. Eu quero poder ser parte desse abre-alas aqui. Já mandaram aqui o nosso número, agora é 65651. Obrigado, viu, Silveira? É isso aí. Meu número eu sou Bruna Rodrigues, meu número é 65651 e eu quero contar com todas e todos vocês para que a gente junto possa olhar para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal e encontrar mais de nós, né? Eu sou candidata a deputada estadual, mas a Daiana é candidata a federal e eu quero que esse estado seja ocupado por mulheres negras também, né? Eu não quero mais contar com a solidariedade. Eu quero falar com Exato. propriedade, eu quero poder contar com as pessoas aqui que nos acompanham. Ah, Obrigado! amei, amei. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada mesmo. Eu estou muito feliz, muito emocionada. Tu é uma potência, tu sabe assim que é uma Somos. inspiração. É, enfim, né? É algo que para mim é muito importante mesmo. Enfim, já conversamos algumas vezes e eu te falo isso sempre, né? O quanto é a diferença, o quanto faz diferença, o quanto faz diferença para minha filha, né? De 10 anos e que vê mulheres de cabelo cacheado, cabelo crespo, ocupando os lugares, para ela é muito importante, né? Porque ela é uma menina de cabelo cacheado, uma menina de cabelo crespo, e ela não se identifica com uma mulher de cabelo liso, como eu. Ela se identifica com vocês. E é essa a diferença que faz, né? É essa a diferença que quando eu vejo para minha filha, ela diz assim: eu acho que eu posso ser presidente. Eu digo, eu acho que você pode ser presidente. É por isso que é para isso que nós lutamos. Dá certo. Exato, e é isso que eu agradeço sempre a todas as mulheres que passam aqui, que conversam, e tu, que principalmente eu tenho mais contato, exatamente porque são o exemplo, né? E fazem a diferença, sim, e muita, muita, muita mesmo. Então, eu te agradeço muito, muito Ai, querida. obrigada. E muito obrigada a todo mundo que participou da live. Vou deixar a live salva aqui. E também agradeço e peço às pessoas que, se vocês tiverem indicação de outras mulheres aqui para a gente bater papo, eu quero muito. Quero aumentar ainda mais essa rede de várias mulheres aqui para a gente falar de mais mulheres na política. Bruna, Ah, que mais. muito obrigada, muito obrigada. Beijo, valeu e tamo Beijo, juntos sempre. sempre. Boa Tchau. noite, gente. Tchau, tchau.